Amigos, rezem por Jake Paul, porque se tudo der certo, se realmente acontecer, ele vai enfrentar Anthony Joshua, o bicampeão mundial dos pesos pesados em dezembro de 2025. E cara, não sei se isso aqui é uma pegadinha, se realmente vai acontecer, se é clickbait, mas aparentemente tá acontecendo, porque a Netflix acabou de anunciar uma das lutas mais malucas, mais polêmicas e inesperadas da história do boxe recente. E obviamente que eu vou te contar tudo sobre essa bomba que acabou de cair no mundo do boxe. Pra você entender como a gente chegou nesse ponto, a gente precisa te levar para algumas semanas e meses atrás. 65 milhões de pessoas assistiram a isso pela Netflix, que foi um recorde absoluto de audiência para o streaming do esporte. E aí, depois disso, o Jake Paul fechou uma luta de exibição que a gente já sabia que poderia não acontecer, que era contra o Gervonta Davis. Realmente não aconteceu. O Gervonta Davis, o ex-campeão mundial dos pesos leves, era para ter acontecido agora 15 de novembro. Mas aí começou o caos. Gervonta Davis foi acusado de violência doméstica pela ex-namorada, acusações gravíssimas que incluíam agressão, sequestro e prisão ilegal. A luta acabou sendo cancelada no dia 3 de novembro, semanas antes da luta, e aí foi que tudo mudou. A equipe do Jake Paul, eles já estavam se preparando, né? Estavam em camp, estavam concentrados, o cara tava perdendo peso, o cara tava voando, cara. E eles podiam ter escolhido um oponente mais tranquilo, mas alguém na altura deles, do tamanho e do nível de habilidade. Só que isso não aconteceu. Eles foram atrás de alguns nomes que a maioria recusou, aí então chegaram no nome do Anthony Joshua. Só que aqui é muito importante você entender, porque eles estavam com um evento de uma magnitude enorme. Cara, o Gervonta Davis é um nome que atrai muito marketing pro esporte. Muita gente queria achar aquela luta, principalmente porque a diferença de altura deles era gigantesca. O cara, um era dos pesos leves, outro dos pesos pesados, os dois vão se enfrentar. Os dois tinham nomes gigantescos no mundo do boxe. Muita gente queria assistir aquela luta. Agora, como que eu vou achar alguém à altura para substituir o Gervonta Davis? Um nível de respeito de boxe tão grande, como que a gente acha alguém para substituir um nome desse? Ia ser uma tarefa muito difícil pelos marqueteiros. Mas eles conseguiram um nome que aparentemente tá tudo certo para ser fechado, que é o Anthony Joshua. Não sei se essa luta vai cair antes, eles vão inventar alguma desculpa, mas é muito esquisito que essa luta tenha sido aceita, por um motivo muito específico que eu já vou te contar. Para quem não conhece de boxe, deixa eu te apresentar quem que é o cara que o Jake Paul resolveu provocar. O Anthony Joshua, ele tem 36 anos, ele é medalhista de ouro olímpico em 2012, bicampeão mundial unificado dos pesos pesados. Ele tem um recorde de 28 vitórias e 4 derrotas com apenas 25 nocautes, ou seja, das 28 lutas, 25 se encerraram por nocaute. O cara derrotou lendas do esporte como o Vladimir Klitschko, um dos maiores do mundo da luta por décadas. Nocauteou, aquele nocaute a gente lembra muito bem, né, do Francis Ngannou, lá o ex-campeão do UFC, em apenas 2 rounds. Cara, o cara encheu o estádio de Wembley na Inglaterra com 96 mil pessoas. E aqui é o fato mais chocante de todos. O Anthony Joshua pesa mais de 110 quilos e ele mede apenas 1,98. Ele tem um alcance de 2 metros e 9 centímetros. Para você ter uma ideia da diferença, o Jake Paul ele pesa em média 90 quilos e ele mede apenas 1,85. Ele nunca enfrentou um peso pesado legítimo no seu auge. 36 anos tá bom. A gente sabe que o Jake Paul já enfrentou o Anderson Silva, mas o cara já tava depois do fim da sua carreira. E antes de eu te contar como essa história vazou e como a gente chegou até nesse ponto dele fechar com essa luta, eu quero te contar da Black e da Growth, o que tá acontecendo agora. Os caras estão dando 10% de cashback, mais 10% de desconto em todo o site, e se você usar o cupom FALA, você ganha um desconto adicional. Então assim, é bastante desconto em vários suplementos, mas eu vou dar atenção para as camisas, cara. Você vê que eu só uso aqui para gravar as camisas da Growth, é um premium fit, né? Cara, é maravilhoso, é algodão de pina, assim, a qualidade disso aqui é maravilhoso, e tem um nível de detalhe com Growthzinho escrito que eu acho maravilhoso. Pouca gente dá atenção para as linhas de camisa da Growth, mas eu acho elas muito boas e muito baratas. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. Se você comprar algum item, seja suplemento ou roupa na Growth, utilize o cupom FALA, o cupom que ajuda aí o boxe brasileiro a conseguir mais conteúdos de alta qualidade como esse. Voltando para nossa história. Quando essa notícia vazou, o mundo do boxe, cara, explodiu de novo. Acho que qualquer notícia relacionada ao Jake Paul, cara, o mundo do boxe, os fãs do boxe ficavam revoltados. Cara, a galera sempre critica, pô, isso aqui é um circo, que o Jake Paul ia morrer no ringue. Mas o Jake Paul, ele fez o que ele sempre fez, provocou. Foi nas suas redes sociais, disse que o Joshua tem queixo fraco, um QI de boxe limitado. Ele falou que queria silenciar os críticos, que sempre disseram pra ele lutar com alguém do seu tamanho. Esse cara tem um tamanho maior do que ele, mas muito maior. Então, cara, ele soltou essa bomba.
tá bom, vou lutar com alguém maior do que eu. O Ed Hearn, inclusive, que é o empresário do Joshua, confirmou esse interesse. E ele até citou que se ele quisesse fazer uma luta aí, uma luta de exibição, por que não contra o Jake Paul? Porque o Jake Paul, cara, é o cara da mídia, e sempre que tem uma luta contra o Jake Paul, tem dinheiro envolvido. Então pro Joshua, que tá no final da sua carreira, ganhar uns milhões a mais, não seria nada mal. Falar que, cara, como esse evento tá pra acontecer agora em dezembro de 2025, as negociações tinham que avançar rápido, e muito rápido. Tanto que em poucos dias, fontes das revistas The Ring confirmaram que a luta tá praticamente fechada. O local seria em Miami, na Flórida, e a data seria dezembro de 2025 com a transmissão oficial da Netflix, um evento exclusivo e global. Agora, toda essa luta tem um obstáculo muito grande. O Joshua, ele luta pela DAZN, né, a Dinastia, que a galera conhece e fala bastante, e o Jake Paul é conhecido pela Netflix, eles têm contratos ativos. Então essa foi exatamente a razão pelo qual a luta não aconteceu antes, e também aparece que não foi 100% fechada. Talvez quando você está vendo esse vídeo já tenha a confirmação da luta, mas aqui a gente já tem todos os bastidores falando que tá fechado, e que só tem esse acerto de detalhe da transmissão. Mas parece que dessa vez, cara, o dinheiro tá muito mais alto do que das últimas vezes que essa luta realmente vai acontecer. Eu vou te falar que tudo isso tem dois cenários que eu vejo na carreira do Jake Paul, que eu vou te contar ainda nesse vídeo, mas pra mim, cara, é uma decisão muito arriscada. Vamos fazer primeiro, antes de eu dar minha opinião, é um questionamento. Será que essa luta faz sentido esportivamente? A resposta curta seria não, mas a resposta longa é depende, né, do que você acha o que é fazer sentido. O Jake Paul, ele tem um cartel de 12 vitórias e uma derrota, mas olha que ele só lutou contra ex-lutador ali do UFC, ex-lutador de MMA, os caras aposentados, pessoas fora do auge, outros youtubers e o Mike Tyson com 60 anos. E a única derrota dele foi contra o Tommy Fury, né, um boxeador de verdade, numa decisão que foi até de uma decisão dividida lá em 2023. E esse mesmo Fury não é um ex-campeão mundial, né, de alto nível. Já o Anthony Joshua enfrentou, cara, um dos caras mais perigosos do peso pesado, foi o Klitschko, o Ruiz, o Usyk 2 vezes, cara, nomes gigantescos. Alguns ele venceu, outros ele perdeu, mas, cara, todos eram de altíssimo calibre. Mas aqui tem a parte que tá pouca gente falando aqui na internet. O Anthony Joshua não luta há mais de um ano. A última vez que ele entrou lá no ringue de boxe foi lá em setembro de 2024, quando ele levou um nocaute brutal do Daniel Dubois. Foi lá no 5º round, mano, mas ele caiu 4 vezes na luta. Foi uma derrota assim que o cara passou o trator em cima dele. Depois disso, o Joshua passou por uma cirurgia no cotovelo. E ele ainda tá se recuperando, porque não foi uma lesão muito simples de recuperar, e tá tentando voltar em forma. E aqui que a luta com o Jake Paul começa a fazer um pouco mais de sentido pros dois lados, de um ponto de vista mais estratégico pro Joshua. É uma luta de aquecimento, né, uma exibição, antes de um possível confronto com o nome da categoria mais forte, como um Tyson Fury da vida lá em 2026. E ele também vai garantir uma bolsa milionária e vai garantir o seu futuro aí na casa ali dos 20 milhões de dólares. É um adversário muito menos arriscado que enfrentar um peso pesado de elite que tá ativo, enquanto ele tá voltando de lesão. Mas será que o Joshua não tá subestimando o Jake Paul? Vamos começar a entrar mais nesse detalhe. E assim, o Jake Paul, ele pode ser um youtuber, assim como eu aqui, inclusive se inscreva no canal, mas o cara leva o boxe a sério, talvez diferente de mim, né? Você vê eu lutando, hein? Tô evoluindo, quem me acompanha no Instagram tá ligado que eu tô evoluindo, mas não sou nesse nível aí do Jake Paul. Quem sabe a galera não me chama aí pra fazer uma lutinha no FMS da vida, ia ser legal. Enfim, ele treina com profissionais, né? O Jake Paul, ele tem realmente uma equipe de elite ao redor dele, o cara mora lá em Porto Rico, o cara é jovem, tem fome de provar o seu valor, e ele tem até um poder de nocaute, cara. O cara tem uma mão dura. O cara conseguiu nocautear o Anderson Silva, porra. Mesmo que aos 47 anos, pô, Anderson Silva é duro, pô. Ele faz sparring hoje lá em Salvador com Herbert, com Robson. Então, assim, não é pouca merda, tá? Ele nocauteou o Tyron Woodley também, que é um cara do UFC acostumado a levar porrada. Dominou o Julio César Chaves Jr. por 10 rounds. O Jake Paul também tem algo que muitos pugilistas não têm, que é, cara, o cara não tem nada a perder e tem tudo pra ganhar. Se ele perder pro Joshua, todo mundo vai falar, pô, é óbvio, ele não ia ganhar de qualquer jeito, mas ele lutou com um campeão mundial de verdade. Agora, se o Jake Paul ganha, amigão, ele entra pra história como um cara que chocou o mundo, literalmente, loucura. Já o Joshua, pra ele, se ele perder por um youtuber, a carreira dele como boxeador de elite fica completamente comprometida. Como que ele vai lutar com o Tyson Fury depois da vida? Não dá. A pressão não tá igual pros dois lados.
E tem mais, o Jake Paul publicamente disse que acredita que pode vencer porque o Joshua tem vulnerabilidades. E ele não tá completamente errado. O Joshua foi nocauteado pelo Andy Ruiz Jr. também em 2019, perdeu 2 vezes pro Usyk, levou uma surra absurda do Dubois. Todos exploraram a mesma fraqueza. Quando o Joshua é pressionado, quando alguém entra na cara dele sem medo, o cara pode quebrar. O queixinho dele não é um dos mais fortes. E o Jake Paul vai tentar exatamente isso. Os analistas já começaram a fazer algumas previsões táticas. O Joshua vai tentar manter a distância, usar o jab, o cara tem um alcance, envergadura muito maior, trabalhar no corpo, evitar uma briga de rua, enquanto o Jake Paul vai tentar forçar a briga, entrar na linha de trocação, diminuir distância, trocação, usar seus hooks ali pra cansar o Joshua, que é um cara que é mais pesado do que ele. Mas será que o Jake Paul realmente tem um nível técnico de velocidade e resistência pra fazer isso contra o Anthony Joshua? A verdade é que essa luta, ela divide opiniões, como poucas lutas dividem, né? De um lado, você tem pugilistas, né, de boxe que vê isso como uma piada, e outro lado tá falando que o Jake Paul tá transformando o esporte no entretenimento barato, que ele só luta com quem já passou do auge ou tá fora da categoria dele. Do outro lado, você tem fãs do Jake Paul que dizem que ele tá trazendo uma nova audiência pro boxe, que ele tá construindo uma carreira do jeito certo, ou do jeito que funciona hoje em dia. Ele tá crescendo a sua carreira gradualmente e que agora ele tá dando um salto que todo mundo tava pedindo. A verdade é que os dois lados têm razão. O Jake Paul é um fenômeno de marketing. Ele transformou o boxe num produto de entretenimento em massa. Voltou a transformar o boxe numa coisa falada em 2025. As suas lutas quebraram recorde de audiência. Ele traz milhões de pessoas pro esporte que nunca assistiram um boxe tradicional. Mas isso não significa que ele é um boxeador de classe mundial. Ainda não, pelo menos. Pode ser que ele se torne no futuro. Vai que ele ganha essa luta. Será que a gente vai começar a falar bem do Jake Paul? Então o que a gente pode esperar dessa luta? Se ela realmente acontecer em dezembro, né? E tudo indica que sim, tá? Que a gente vai ver um dos eventos mais assistidos do ano no boxe. A Netflix já provou que o Jake Paul contra o Mike Tyson consegue gerar números absurdos, 65 milhões de aparelhos conectados. Essa luta ela pode bater recorde, tá? Em termos esportivos, a expectativa é que o Anthony Joshua domine a luta. Ele é maior, mais pesado, mais experiente, mais técnico e tem muito mais experiência em alto nível. Mas, sempre tem aquele mas, o Jake Paul pode conseguir conectar uma mão direita pesada no momento certo. Cara, o boxe não é sobre isso, sobre a gente se perguntar, e se acontecer? E se ele ganhar? Vai que ele choca o mundo. Cara, o boxe cresceu e sempre foi assim, da gente questionar a supremacia de algum lutador. Vai que ele consegue explorar uma fragilidade mental que o Joshua demonstrou já antes. Aí, gente, a gente pode ver uma das maiores zebras da história do boxe. E o boxe é feito sobre isso, heróis e zebras. No final das contas, essa luta representa algo muito maior do que dois caras trocando socos. Representa o choque do boxe tradicional com o boxe moderno das redes sociais. É a velha guarda contra a nova geração. É o esporte contra o entretenimento. É, independente do resultado, uma coisa é certa. O mundo inteiro vai estar assistindo essa luta. Vai estar falando de Jake Paul. Ele pode conquistar algo que ninguém conquistou, ninguém imaginava possível. Ele forçou o mundo do boxe a levar ele a sério. Porque você pode não gostar dele, pode criticar suas escolhas, adversários, mas ele tá aí, tentando e enfrentando um bicampeão mundial dos pesos pesados. Já o Anthony Joshua, ele conseguiu algo que ele tava precisando desesperadamente. Uma luta, né, de alto perfil, que ele ganhasse bastante dinheiro e que pudesse servir como trampolim de volta ao seu topo mundial. E nós, como fãs de boxe, né, deixa até sua opinião aí nos comentários, a gente tem o privilégio de testemunhar mais um capítulo dessa história maluca. A luta aparentemente está marcada para dezembro em Miami, na Netflix, e essa luta ninguém pediu, muitos criticam, mas que todo mundo vai assistir, cara, eu não tenho dúvida. Porque no fim do dia, isso é o boxe. O boxe sempre foi assim, cheio dessas histórias improváveis, sobre zebras impossíveis, sobre os momentos que a gente nunca esquece. E esse aqui, com certeza pode ser uma delas. No final, eu vejo isso com algumas ideias. O que pode acontecer com a carreira do Jake Paul? Será que ele... é um momento dele, ele cansou do boxe, vai voltar para criar conteúdo e vai abandonar a carreira do boxe e tá usando isso como a última luta dele? Quando ele perder essa luta, ele vai desacelerar, vai sair do boxe? Ou será que ele tá usando isso como um trampolim? Que ele quer dar saltos maiores, que ele quer brigar um dia pelo título mundial dos pesos médios, meio pesados, dos pesados? Cara, não dá para saber. O resultado dessa luta vai dizer muito dos próximos anos do mundo do boxe. Honestamente, eu vou estar lá para assistir e vou estar criando conteúdo. E já que a gente tá falando de lutas épicas e momentos históricos, eu tenho certeza que você quer saber o que aconteceu com o Gervonta Davis. Por que ele saiu da luta daquele jeito? A gente fez um vídeo explicando do porquê essa luta caiu, e é um motivo muito sombrio. Se você quiser, o vídeo está aparecendo aqui na tela, só você clicar, você já vai ser direcionado automaticamente. Tamo junto, um forte abraço e até mais.